Amigos, muita paz. Rogando a Jesus as bênçãos do alto, buscamos o estudo. E nesse estudo, nós começamos com Paulo. E a lição de Paulo é preciosa. Diz Paulo na carta aos Coríntios: buscai o amor e aspirai os dons do Espírito. Quando nós aproximamos de um curso sobre passe, nós estamos nos permitindo pensar a evolução em termos do desejo de ter, de viver dons de espiritualidade, práticas de espiritualidade. Mediunidade é uma aspiração nobre para quem reconhece na vida o processo de crescimento como superação da matéria e descoberta da capacidade de amor e paz do Espírito Eterno. Uai. Ah, tá, é o de baixo. Então nós temos hoje a oportunidade do estudo. Em Paulo nós encontramos um estudo fundamental sobre perispírito. Teórico, reflexivo e prático. Diz Paulo: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Ainda que o nosso corpo, homem externo, se desgaste, adoeça, se machuque, há um processo de evolução, purificação, aprimoramento do homem interior. Do homem interior que é percebido por Paulo e que ele vai dizer: olha, é lógico, se há corpo material, há corpo celestial. Se há um corpo que me permite relação, troca, convívio, intervenção sobre a matéria no mundo das realidades materiais, há um corpo que é instrumento da vida no campo do espírito, no campo da vivência dos espíritos. Se há corpo material, natural, há também corpo espiritual. E ele, na epístola, ele desenvolve a ideia de que no dia a dia nós semeamos atitudes, pensamentos, exercício da vontade, construção do coração que se purifica ou se danifica. E que essa construção da vida do corpo reflete sobre o espírito. Porque semeamos o corpo natural, vivemos, exercemos a vida, e isso repercute sobre o espírito eterno. Então nós vamos estudar o corpo espiritual, que ganha um nome preciso com Allan Kardec: perispírito. Assim, como que Paulo descobriu essa ideia do corpo espiritual? Está na carta aos Coríntios, quando ele descreve o desdobramento. O desdobramento quando ele, na solidão, abandonado pela família, dorme ao relento entre lágrimas, adormece e, liberto pelo sono, viaja na vida espiritual e encontra Abigail, que o consola, que o acalenta e que o orienta, dando um programa de vida: ama, trabalha, perdoa e espera. Quando ele vai descrever, ele diz: conheço um homem
que viajou no além, foi ao terceiro céu. Se no corpo físico, se no corpo outro, não sei. Mas a partir daí ele criou uma ideia que agora aparece em Allan Kardec com o conceito de perispírito, mas que também já esteve em outras tradições. Na Índia Védica, com o conceito de Manamaya Gosha, nos sacerdotes egípcios, com o conceito de Kaobai, Kama-rupa no budismo, Eidolongo dos gregos, o que da tradição chinesa, que todos nós conhecemos através do Reiki, corpo astral dos alquimistas e esoteristas, corpo fluídico de Leibniz, e Hernani Guimarães, cientista brasileiro, espírita, o conceito de perispírito como modelo organizador biológico. Na introdução do Livro dos Espíritos, há um conceito precioso. O que é perispírito? Laço que une o corpo ao espírito, uma espécie de envoltório. E a ideia de perispírito vem de envoltório, porque perispírito é intermediário, mediador, mas que dá forma, que permite a ação do espírito, diáfano, quase impossível de ser percebido. Ele se materializa na vida de trocas, tendo um instrumento, que é o perispírito. Então, uma espécie de envoltório semimaterial. Então, o fruto é a semente, mas a semente precisa ser protegida, porque senão ela é muito sem forma, o núcleo DNA do fruto. E aí ele tem o perisperma. Comparado, Kardec diz, então perispírito eu vou chamar de perispírito, o instrumento fluídico semimaterial que permite ao espírito ter um formato. Perisperma, nas perguntas de 93 a 95 de O Livro dos Espíritos, é desenvolvido o tema do perispírito. Então, somos revestidos, porque somos espíritos, de uma substância vaporosa. Cada perispírito, cada grupo e cada mundo tem um perispírito que é uma modificação do fluido cósmico universal típico de cada planeta, e também que modifica de acordo com o grau evolutivo das pessoas e dos grupos. Por que Hernani Guimarães Andrade conceituou como modelo organizacional biológico? Porque leu André Luiz, porque leu Emmanuel. E lendo André Luiz e Emmanuel, perceberam que o molde que dá o formato do corpo físico só é secundariamente o DNA dos nossos pais. Porque primordialmente o nosso corpo vai refletir a realidade do nosso perispírito, que no Centelha Divina, Dr. Henrique Krieger diz que, por sua vez, é uma cópia do corpo mental. Então, muitas vezes a gente diz assim, por que eu tenho essas limitações? Ou porque me faltam as habilidades? Por que eu não sou o craque da bola, a voz que encanta? Por que eu não tenho os atributos da inteligência? Mas cada corpo retrata a realidade de possibilidades e necessidades daquele espírito que moldou um perispírito, um corpo espiritual.
perispírito é ainda o corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste. Então, a nossa vida continua. E continua como herdeiros de nós mesmos. Porque o nosso corpo espiritual, que carrega a herança dos nossos atos, das nossas vivências íntimas, sobrevive e permanece, nos dando individualidade, possibilidade de trocas. Emmanuel, no livro Roteiro. Se eu fosse usar a pedagogia, que é bom auxílio para um professor cansado, eu pegaria a cópia do texto sobre perispírito, intitulado Perispírito, no Roteiro, e falava: leia e vamos discutir. Tá bom demais. E tá bom demais, porque tem tudo. Vale a pena ler. Livro Roteiro, Emmanuel, texto Perispírito. É um organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. Olha, uma frase é um curso, e é também ali o segredo do nosso destino. O perispírito, que é o corpo que molda o corpo físico, é plástico. Ele é moldável. Ele muda mais facilmente. Eu tentei modificar o meu corpo e o médico amigo disse: só com bisturi. O corpo físico falou: olha, o regime não vai tirar. Por quê? É um corpo que tem pequeno grau de plasticidade. Já o perispírito tem grande grau de plasticidade. Ele modifica sob o comando do pensamento. Nós, pensando, estamos recriando, modificando, alterando permanentemente o nosso corpo espiritual, nosso perispírito. Pensamentos enfermiços nos adoecem. Pensamentos de esperança e paz reestrutura com harmonia. Por isso que o texto Cura Espiritual, de De Luca, comentando Emmanuel, vai dizer: quem ama e perdoa não tem conflito, vive em paz, tem harmonia e por isso vai produzindo saúde, porque vai redesenhando a realidade íntima do corpo espiritual, que reflete na vida e no corpo físico. Estudando Emmanuel, vamos ver os enigmas. O corpo físico é uma realidade dura. A lei da gravidade sobre ele é absoluta. Ou seja, se eu, na minha aventura delirante, do nono andar onde moro, resolver voar, vou cair. A lei da gravidade é dura. E a lei da gravidade, na realidade espiritual descrita nos romances que gostamos tanto, vai mostrar ambiguidade. Vamos ver espíritos cujo corpo pesa com fome e sede, que não consegue sair do baixo e buscar as alturas. Sobre ele pesa com grande constrangimento a lei da gravidade. E vamos ver corações diáfanos com corpo espiritual, com perispírito, levitando, volitando, transportando-se à distância, interferindo. Então, são perispíritos que já conseguem, pelo processo íntimo,
de purificação, de transformação, de sublimação, dominar a lei da gravidade. Então, perispírito é corpo, formado de fluido cósmico universal, típico do planeta, mas plástico, que reflete o pensamento e que evolui de acordo com os nossos atos e que vai tornando-se espiritualizado, vencendo a matéria, à medida que saímos do chão. Basta ler Lázaro, Lei de Amor. No início, instinto bruto, depois sensações, depois sentimentos. E o amor é o sentimento puro que tem cienciado. E assim também o perispírito. Então, o perispírito é o invólucro, parte material, passiva, mas que funciona como armazém de lembranças, receptáculo das imagens mentais. E aí é polêmico, porque as pessoas questionam. A memória não é um atributo do espírito? Sim. Mas o instrumento perispírito mantém retratado em si mesmo todos os acontecimentos. Não é contraditório. O espírito tem seus instrumentos para viver. Ele é o arquivo de todos os acontecimentos. Mas no dia a dia, a gente tem mediações que nos permitem um acesso mais rápido. Então, tenha anotado no perispírito tudo o que nos acontece. É nele que reside finalmente a memória orgânica inconsciente. O bendito inconsciente de Freud não está no corpo físico, está no perispírito, que pulsa, que deseja, que registra e que movimenta, fazendo uma intermediação. E lá o bendito Freud vai dizer assim: as pulsões não são bem materiais, porque estão no limite, na zona de fronteira entre o corpo e o psíquico, entre o perispírito, intermediário entre o corpo e o psíquico. Uai, mudou. E ainda mais, o corpo espiritual que deve a maravilha da memória, porque funciona como chapa fotográfica. Nosso perispírito fotografa tudo o que fazemos, pensamos, não tem como fugir de si mesmo. Dona Ivone, ele arquiva em seus refolhos fatos, atos, sensações, pensamentos, todos os acontecimentos. Então, é um corpo intermediário entre o espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, a vida. E ele permite a mediação, a ação, da forma. Quais as funções? Tem uma função de ser instrumento. Então, o perispírito é instrumento de ação do princípio inteligente. Mas é também o que dá individualidade. É a minha velha roupa colorida que me permite ser conhecido pelo outro. Já que o outro nem sempre conseguiria a pesquisa profunda do espírito que está mais sutil, que está perto do divino, que chega quase a não ser possível de ser conhecido. Lembra o primeiro capítulo sobre Deus? Não dá para falar se tem forma, se não tem forma, porque a gente não tem como conhecer o que não é do nosso campo de apalpação.
E ele organiza a vida, organiza a minha vida como espírito e organiza a minha passagem pela fieira das reencarnações e sustenta, retroalimenta. Então, vivendo, vamos formatando o perispírito que reinventa o nosso destino. Somos arquitetos do próprio destino. E isso é possível de entender através das propriedades do perispírito. E a partir das propriedades do perispírito, vamos entender ele no passe. Primeiro, ele é plástico. Ele modifica. Ele não é pedra. Então ele pode se expandir e contrair. A expansibilidade é também um atributo do perispírito. Ele tem densidade. Ele não é algo só virtual. Ele existe. Mas ele pode ser pesado. Não com as balanças da Terra que pesa a matéria bruta. E ele tem capacidade de iluminar, de penetrar a matéria. Então nós estamos fechados aqui. Aí nós vamos orar que os benfeitores, amigos, venham. Não precisa sair correndo e abrir a porta. Porque o perispírito tem penetrabilidade. Visibilidade, ele pode ser visto e pode materializar, tornar-se tangível. É sensível, sente. E ele pode estar aqui e manifestar em outro lugar. Porque ele tem incorporeidade. Ele pode se expandir, deslocar. Mas ele é sempre único, embora mutável. Nós estamos sempre reinventando o perispírito. Então nós temos o mundo do perispírito. E vimos que temos um mundo de energias que dinamizam a possibilidade da vida do perispírito. Os fluidos, o fluido vital, o ectoplasma, o duplo etéreo. Então, o perispírito é formado a partir do fluido cósmico universal. Quando reencarnamos, apesar dele ser fluido cósmico universal, ele está no mundo dos espíritos. E para conseguir usar a matéria, se a matéria fosse pedra, ele estaria sempre num fenômeno precisando de um terceiro, que é um médium, que é como atuamos sobre a matéria se essa matéria não está energizada. Por isso, o fenômeno da vida só ocorre com a ligação do espírito, e ele só se liga à matéria tendo um perispírito. Ele vive com um perispírito. Mas não basta, é preciso que essa matéria esteja vitalizada, vivente, com energia vital, que é o duplo etéreo. Como o perispírito e o duplo etéreo irradia, você cria uma aura. Então o que é a aura? Irradiações perispiríticas e do fluido vital que forma um halo de energia brilhante em torno das coisas, que é o poder irradiante sempre submetido ao pensamento. Então, no passe, nós somos instrumentos de forças de cura, energias abençoadas de harmonia e paz, de saúde, que vem do alto através dos espíritos, mas também que está associada ao nosso poder irradiante. E para captar e transmitir, e para irradiar, é preciso do pensamento. E como o nosso pensamento é fraco, quando ele fica forte? Na oração. Na oração é um mecanismo pelo qual a operação da vida multiplica geometricamente a nossa capacidade de agir. Quanto que está o horário que eu estou pensando? Você tem até mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Então nós vamos falar e vamos falar do que importa. Por quê? Não, tá bom.
Tá bom, não? A sugestão da meia hora dele? Nós vamos... A literatura espírita também tem seus momentos de ápice, como a novela, com seus temas picantes e palpitantes. E um picante e palpitante é a segunda morte. Pode o perispírito morrer? Pode o perispírito morrer? O que os espíritos estão falando, uma vez que a gente tem um livro do André Luiz, pelo Ranieri, chamado Segunda Morte? O que é a segunda morte? Explica os espíritos que a segunda morte é um fenômeno que acontece pela plasticidade do perispírito, que, refletindo o pensamento, ou seja, ele capta e é moldado pelo pensamento, tanto construtivamente quanto na estagnação das sombras, e ele pode precisar então perecer, involuir, que é o fenômeno que dá a ovoidização. A culpa me faz incapaz de sair de mim mesmo, e eu vou encolhido, voltando para dentro de mim, perdendo contato com a vida. E aí o perispírito regride. Isso é chamado de segunda morte. Não é uma segunda morte, mas é uma segunda morte no sentido da perda do corpo perispirídico enquanto formato humano. Que também acontece em alguns casos quando o espírito não tem autonomia, não tem condição de equilíbrio e lucidez espiritual fantástica e precisa renascer. Então ele precisa, para que não tenha choque e não tenha perturbações durante o processo gestacional, de ser condicionado, e ele vai desenvolver paralelamente ao desenvolvimento do ovo, do feto, da criança. E ela acontece quando eu preciso sair da minha estação espiritual, Terra, e vou para Nova York. Não precisa, mas para Marte precisa trocar de perispírito. Então, quando eu tenho um projeto de trabalho, de estudo, em que eu vou para um lugar diferente, eu preciso despir desse meu perispírito e vestir de outro. Então, deu para a gente entender o que é o fenômeno da segunda morte. Tá. Porque nós vamos ter depois um momento de perguntas e trocas. E aí eu esgotei o meu tempo. Mas aí fica como últimos segundos. Tudo que está daqui para frente é um convite para a leitura dos textos que estão sobre perispírito, que são 5 textos, no livro Centelha Divina do Dr. Henrique Krieger, em que ele vai trabalhar a questão do perispírito vinculado à nossa situação psíquica, ligada ao bem, ao amor, à caridade, ou às nossas delinquências no erro, que gera culpa, que gera lesões kármicas. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e guarde hoje e sempre. Muito obrigada. Muito estudioso, como sempre. Meus irmãos, um bom dia a todos. Que Jesus abençoe todos os corações. Meu nome é Gilberto. Esqueci de te apresentar. Meu nome é Gilberto Tosta e nós trabalhamos no ESD, aqui na Casa da Cultura. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos observar alguns conceitos de André Luiz de Emmanuel sobre o passe. Mais próximo de X, para você não sair muito do foco da câmera, Gilberto, por favor. Ok.
O passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energias fluídicas com assistência dos espíritos superiores. Como já vimos antes, é a somatória das energias do médium passista, daquele que se dispõe a doar as melhores energias de si. Então, o magnetismo, todo ser vivo tem. Em nós, ele é enriquecido pelo fator do pensamento contínuo, alimentado pelos nossos pensamentos, somado aos nossos sentimentos, e acrescido da energia fornecida pelos mentores espirituais. Então, o passe, na realidade, é um trabalho dos espíritos que coordenam a reunião, que conhecem as necessidades profundas de cada um de nós, tem um poder de uma leitura do corpo espiritual para atender às reais necessidades daquele que está sendo assistido no momento do passe. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Como já foi dito aqui, o pensamento atua no citoplasma, onde estão as organelas, as estruturas que realizam tarefas específicas dentro da célula e são passíveis de receber modificação, energização por intermédio do nosso pensamento. Então, no passe é feita a somatória da energia do médium, do passista, com as energias dos mentores espirituais, que é distribuído através dos centros vitais no perispírito, que se difundem por todo o cosmo orgânico, chegando em todas as células. Então, não depende de uma fiação elétrica, como a transmissão da corrente de energia que move os motores, os aparelhos eletrodomésticos e assim por diante. É uma transmissão mente a mente, perispírito a perispírito. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no corpo. Então, as entidades microscópicas a que ele se refere são as células, né? Que servem a mente, a consciência, o princípio espiritual encarnado. Se serve desse conjunto de milhões e milhões de células que formam o corpo físico, um maravilhoso templo de manifestação nossa na existência. O passe é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valoriza. Então não basta em si ir no centro espírita, tomar o passe. Ah, eu estou cansado, eu estou nervoso, eu estou cheio de problemas, eu vou lá no centro tomar um passe que vai resolver os meus problemas. Eu vou acalmar, vou receber uma transfusão de energias. Então é mais complexo o processo do que a gente imagina a primeira análise. Para quem saiba receber. Então não basta tomar o passe. O passe é uma transfusão de energias, mas para que nós pensemos que nós devemos ajudar a nós mesmos. O passe é importante, é o início, é uma revitalização, mas é um convite para que nós mudemos nossas atitudes perante a vida. Então, recebendo energia, mas junto é necessário também a busca de informação, de renovação, de atitude, de pensamento, de postura nossa diante da vida, diante do outro, postura de como enfrentar os problemas da vida, com alegria, com fé, com esperança, ou com tristeza, com amargura, com descrença. Nós não podemos ser ranzinhos, ficar abatido com as lutas da vida. Senão vai no centro toda semana, toma um passe e continua com a mesma enfermidade. Então tem que enfrentar com alegria, com esperança, com a certeza da existência de Deus, da proteção divina, de Jesus, dos mentores espirituais, que querem o nosso bem, mas que também querem que nós melhoremos intimamente.
Nós precisamos caminhar com as próprias pernas, né? A Jane fala muito essa expressão, caminhar com as próprias pernas. Então, o passe é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito porque é um processo divino, com autorização de entidades espirituais elevadas, que coordenam o trabalho. Na realidade, é a espiritualidade que coordena o passe na casa espírita, nos hospitais, nas colônias espirituais, em qualquer local onde pratique. Mas o nosso foco é o passe na casa espírita. Nós estamos estudando para o curso passe, para a formação, para incentivar colegas, amigos espíritas a conhecer, a entender mais e fazer parte de equipes para visitar hospitais ou para dar passe no centro espírita, para saber o que está acontecendo no momento, qual a importância da oração durante o passe e assim por diante. São temas que depois a gente vai aprofundar mais em outros estudos também. Com respeito e confiança que o valorizam. Então, para ter esse respeito, essa confiança, é importante saber do que eu já disse antes, que há a supervisão de espíritos elevados, médicos espirituais, com amor e sabedoria e com compaixão pelo sofrimento humano, pelas nossas dores, pelas nossas mazelas. Transmissão do passe. O passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico. Então, se nós formos em outras casas espíritas, com outras práticas, com outros costumes, poderemos observar formas de transmissão de passe diversas. Nós devemos silenciar, não fazer nenhum comentário, nenhuma crítica, simplesmente tomar o passe e agradecer a Deus por isso. Não nos cabe opinar, dar sugestões para modificar, para realizar a aplicação do passe de forma diferente. Porque eu assisti uma palestra que fala assim que não pode ser feito assim. De jeito nenhum. Nós devemos silenciar. Nós estamos falando aqui, porque é um curso que nós estamos estudando. Então não precisa de gesticular, não precisa de tocar, não precisa de ficar procurando onde está o problema. Isso quem vai fazer é a espiritualidade, não somos nós. Eles é que têm o poder de visão para identificar o problema, dirigir os fluidos da forma como eles entendem, como conhecem, e são técnicos espirituais para fazer isso. Então, o passe magnético, o passe no centro espírita, é a somatória do magnetismo do médium, com os fluidos da espiritualidade, também forças da natureza, energias até das plantas, energias retiradas do fluido cósmico, está em toda parte, e é manipulado por inteligências hábeis para isso. Nós, durante o passe, somos pequeninos colaboradores e devemos ter muita humildade para entender isso, para realmente contribuir e não perturbar o passe. Uma alimentação saudável, um exercício de bons pensamentos. Eu não consigo concentrar. Então, mentaliza uma foto de Jesus, mentaliza um lago, mentaliza montanhas azuis, mentaliza crianças brincando. Acha uma técnica, não existe uma receita. O importante é a simplicidade na hora da aplicação do passe, desejar coisas boas para o irmão que está sendo atendido. Que Jesus te ampare, te proteja, que você seja feliz, que você estude, que você trabalhe, que você seja bom. Mentalize coisas boas para ele, para você, para toda a equipe, para todos os trabalhadores. Não existe uma regra, uma receita, mas é desnecessário tocar, bocejar, respiração ofegante, qualquer ruído
Ah, mas eu não consigo segurar o bocejo. Com exercício, com a determinação, consegue sim. Ah, sinto os fluidos percorrerem meu corpo, faz os nervos se contraírem. Isso é uma questão de vontade, sem manifestação de nenhuma exterioridade. Não há necessidade e em muitos casos se tornam até inconvenientes. Então, dispensam qualquer contato físico. Finalidades do passe: auxiliar a recuperação da harmonia física e psíquica de quem necessita, substituindo fluidos deletérios, pestilenciais, adoecidos e enfermizos por energias benéficas. Então, já foi comentado muitos fatores importantes, nós estamos indo mais na parte de aplicação, benefícios e eficácia do passe em nossas vidas, tanto para quem recebe quanto para quem doa os fluidos na hora do passe. Auxilia, não é a solução total, imediata, é um poderoso auxiliar, mas que cabe a cada um de nós circular essa energia, consubstanciar ela em nós, para que a gente não seja um simples espelho que reflete essa energia e que não é absorvida por nós. Então, a posição de receptividade, de concentração, de humildade de quem está recebendo bênçãos espirituais do alto é uma posição íntima de reconhecimento. Essa tem que ser uma atitude interior e não uma atitude exterior de abrir descruzar as pernas como se o fluido precisasse de transmissão igual corrente elétrica que necessita dos fios. Se os fios estiverem embolados ou cortados, corta a corrente. Não existe nada disso. É de pensamento a pensamento, de mente a mente, uma doação de coração para coração. Então, se você está em pé, sentado, deitado, de pernas cruzadas, braço cruzado, não vai alterar. Né? Jesus disse que não vai se adorar Deus nem no alto dos montes, nem no interior dos templos, porque Ele é Espírito e deve ser adorado em Espírito. Né? É atitude interior também para a recepção do passe. O passe promove a restauração do funcionamento de células e tecidos lesados. Então, olha a profundidade da penetração dos passes em todo o cosmo orgânico, né? Célula por célula. Fortalecendo emoções. Por isso que atua na parte física e na parte espiritual, psíquica, restaurando emoções, vibrando nossas emoções, nossos sentimentos, beneficiando a organização de todo o indivíduo. Então, é extremamente saudável, né? É uma bênção de Deus em nossas vidas. Nós devemos olhar com muito respeito, com muito carinho, tanto para receber passe, quanto para doar o passe também. Não tomar passe todo dia, como se fosse uma hóstia, né, doutor Jorge? Ficar na fila para tomar a hóstia todo dia. A pessoa que transmite ou recebe auxílio por meio do passe deve exercitar a confiança, a fé nos seus benefícios. Esta posição mental é de fundamental importância. Então, saber que existe uma equipe espiritual que coordena os trabalhos, que conhece a fisiologia, a anatomia humana, espíritos de muita sabedoria. Esses espíritos no mundo espiritual têm condições de selecionar com a própria visão um espermatozoide mais apto na hora da fecundação. Tal poder mental deles. Então imagine fazendo um raio-x com sua própria visão no corpo físico. Então são técnicas espirituais
Então, a capacidade deles vai muito além das nossas expectativas, do nosso conhecimento. Somos pequeninos colaboradores, doando o que nós tivermos de melhor em nós no momento. E como já foi comentado antes, não só no momento do passe, mas nas 24 horas do dia, buscando melhorar o nosso padrão mental, nosso padrão vibratório. Para a gente doar alguma coisa em 5 minutos, nós temos que construir algo bom em nós, dentro de nós. Bons pensamentos, boas leituras, bons estudos, fé em Deus, fé no progresso, na vida como um todo. Então, o ranzinza, o pessimista, não vai ter espaço, não vai colaborar quase nada. Ele tem magnetismo, é aproveitado pela espiritualidade, mas vai muito além disso. É isso que a frase está dizendo, vai muito além disso. A doação de nós mesmos. Para você doar a luz, você tem que colocar a luz dentro de si primeiro, não é assim? A luz da alegria, da fé, da esperança, de saber que está participando com um pequenino colaborador, mas está doando ali algo melhor de si. Não adianta passar o dia inteiro cultivando a irritabilidade, a aversão pelo ser humano, no trato, no trânsito, no trabalho, e depois com uma prece de 2 minutos querer restaurar-se integralmente para doar na hora do passe. Um trabalho diário e a longo tempo. Essa posição mental, então não é a posição do corpo físico, que está de braço cruzado, é a posição mental, a atitude interior de quem doa e de quem recebe o passe. Como aplicar o passe? Qual a melhor maneira? Da maneira mais simples possível. Simplesmente impõe as 2 mãos. Você está dando passo só nele. Nós 2 não tomamos passo. Nem o Ricardo. Sem. Tinha que fazer essa reclamação. Sim. Nós somos filhos. O Ricardo. Então, qual a melhor maneira de aplicar o passe? Da maneira mais simples. Simplesmente impõe as mãos. Ore, peça a Jesus, peça pelo bem da pessoa, pelo seu restabelecimento. Agora, a outra parte é a espiritualidade que sabe, não somos nós, né? Nós somos aprendizes, meros aprendizes. Ainda faltam 5 minutos, agora eu vou passar a palavra para os outros colegas para que vocês possam fazer perguntas. Você acabou? Sim, terminei, falta só 5 Oh, que minutos. bom!